Já estamos em 2022, o ano da Copa do Mundo e, mais importante que isso, o ano das eleições. E dentre todos os assuntos que rondam esse tema, o que está sempre em polêmica é a famosa urna eletrônica. Afinal, por que a urna é tão debatida? Você acredita que ela é confiável? Olha só, os brasileiros usam a urna há mais de 20 anos. Ela foi lançada lá em 1996 e, na época, apenas 50 municípios utilizaram o sistema. Mas logo em seguida, em 2000, ela acabou sendo adotada em todo o país. De lá para cá, foi aprimorada até chegar na biometria, aquele sistema em que o eleitor é identificado por meio da impressão digital. Em um ano eleitoral, a urna passa por várias etapas de testes meses antes da eleição, que são fundamentais para garantir a segurança e sigilo do voto. Para você entender melhor, a urna eletrônica é um microcomputador de uso específico para as eleições e foi criada para isso mesmo. Não é conectada à internet e tem um sistema operacional próprio que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. 2 terminais recebem o sinal da urna eletrônica. O terminal do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a votar, e o terminal do eleitor, onde é registrado numericamente o voto. O terminal do mesário tem um teclado numérico, onde é digitado o número do título de eleitor, e também tem uma tela de cristal líquido, onde aparece o nome do eleitor, se ele pertence àquela seção eleitoral e se está apto a votar. A urna eletrônica somente grava nela se o eleitor já votou ou não. Pelo embaralhamento interno e outros mecanismos de segurança, não há possibilidade, segundo o TSE, de se verificar em quais candidatos um eleitor votou. Isso em respeito à Constituição Federal Brasileira, que determina o sigilo do voto. A pedido do TSE, recentemente, 3 universidades públicas testaram o sistema. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de Pernambuco. Essas testaram os códigos-fonte das urnas. E após 3 meses de experimentos, a conclusão foi de que nenhum teste de segurança conseguiu alterar o destino e a integridade de uma votação. Uma pesquisa da CNT Opinião, divulgada no final de agosto deste ano, mostra que 69% dos brasileiros confiam totalmente nos resultados das urnas eletrônicas. Já 27% dos eleitores desconfiam das urnas e cerca de 4% não quiseram responder. Se tratando de um equipamento que contabiliza os votos para definir o futuro do país, o índice de confiança deveria ser quase de 100%, não é mesmo? E vamos combinar que qualquer tipo de pesquisa voltada ao assunto eleições não tem sido muito levada em consideração no Brasil. Enfim, o fato é que mesmo diante das informações publicadas pelo TSE, muita gente questiona a confiabilidade das urnas, sim. O debate em torno das urnas se tornou ainda mais recorrente desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro passou a questioná-las, defendendo o chamado voto impresso. Vamos lá para você entender o que a ala bolsonarista propôs ao seguinte. A sugestão dada é que depois que o eleitor votasse no sistema eletrônico, lá na urna, um papel fosse impresso em seguida e colocado dentro de um baú. Assim, facilitaria uma recontagem caso um candidato recorra da decisão final da eleição. Desta forma, o Brasil teria a urna eletrônica e também um sistema manual. Porém, os opositores desta ideia dizem que isso pode fazer com que as eleições brasileiras tenham fraudes. Vai entender. Os papéis seriam apenas uma segurança no caso de discordância do resultado final das eleições. Se aceitar que os votos sejam computados das 2 maneiras traz mais segurança aos eleitores, por que não fazer isso? Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social, pelo menos 46 nações usam urnas com tecnologia eletrônica para as eleições. Entre esses países estão o Canadá, a Índia e a França. Agora, olha isso. Desses 46, apenas 16 usam máquinas de votação eletrônica de gravação direta. Isso significa que não utilizam boletins de papel, ou seja, somente registram os votos eletronicamente. Isso quer dizer que urnas eletrônicas sem o registro impresso realmente são usadas em poucos países além do Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, será que essa desconfiança sobre a confiabilidade das urnas tem algum fundamento? Acredite, tem sim. Primeiro, se o sistema é tão avançado, moderno e seguro, por que mesmo que o Brasil, um país de terceiro mundo, usa esse sistema e ele não foi implantado em todos os países do mundo? Questionamento de se pensar. Apesar de ser o país de origem de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, como o Google, Apple e Microsoft, os Estados Unidos permanecem usando, na maioria dos estados, o sistema impresso de votação. Um levantamento da Fundação Verifield Voting mostra que apenas 6 dos 50 estados norte-americanos utilizam sistemas totalmente eletrônicos de votação. Nos demais, ainda são utilizadas cédulas de papel ou sistemas mistos, onde o voto é impresso em uma cédula de papel e ela depois é escaneada por um aparelho que computa os votos. Há também 5 estados que ainda realizam toda a sua votação por meio dos correios, usando os sistemas em papel. Agora eu te faço a pergunta: por que os Estados Unidos têm urnas eletrônicas apenas em alguns estados? Olha só, o principal fabricante de urnas eletrônicas dos Estados Unidos anunciou em 2019 que não é possível garantir a segurança eleitoral. Na época, o assunto repercutiu no mundo todo. A empresa chegou a pedir, na ocasião, que o governo estadunidense mudasse o sistema para que todas as máquinas passassem a emitir um comprovante de voto em papel, como foi proposto recentemente pelo governo brasileiro. Por isso, vários estados norte-americanos ainda encontram resistência em implantar o sistema eletrônico de votação. Uma pesquisa realizada logo em seguida desta polêmica lá nos Estados Unidos indicou que apenas 1/3 dos americanos confia na apuração dos votos no país. O mesmo levantamento apontou que 50% dos eleitores estão muito preocupados com a possibilidade de o sistema eleitoral dos Estados Unidos estar vulnerável à ação de hackers. Gente, a falta de confiança no processo eleitoral pode trazer inúmeras consequências negativas para a democracia. Estudos internacionais mostram que se os eleitores não confiam que o voto será computado corretamente para o candidato no qual votaram, existe uma grande chance de acontecer uma quebra de confiança no sistema democrático. E isso pode criar um cenário ruim para o país, incluindo aumento dos protestos de rua. No Brasil, em 2018, foi aberta pela Polícia Federal uma investigação a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, isso dias após a última eleição presidencial. A Justiça Eleitoral desconfiava de um possível ataque hacker à rede do TSE. O inquérito ainda está aberto e tramita sob sigilo, mas nada se fala sobre isso mais. O que fica no ar? Qual o motivo do silêncio? Se o sistema é tão seguro e eles buscam o tempo todo provar isso, por que não divulgar o resultado dessa investigação? 4 anos não foram suficientes para concluí-la? Enfim, os questionamentos existem. As pesquisas provam que a população não está 100% confiante nas urnas. Você confia?